dia a todos, né? Que todos estejam assim com o coração preparado, né? Porque quando nós vamos falar assim das coisas de Jesus, né? Daquilo que ele trouxe, a gente precisa se preparar. Porque é como se a gente fosse assim se alimentar de um alimento assim bastante agradável a nós. Mas para isso a gente precisa que os nossos órgãos físicos estejam assim preparados para receber aquele alimento. Porque se nós estivermos assim descontentes, se nós estivermos assim com o pensamento voltado a outras coisas, é como se aquele alimento não fosse nos alimentar, né? Então, sempre que nós formos nos sentarmos à mesa, a gente tem que se lembrar disso. Eu agora vou me alimentar e esse alimento vai assim fortalecer as minhas fibras físicas, né? Os meus órgãos. Então eu tenho que me preparar para isso, né? Para que aquele alimento realmente ele seja salutar. Na área espiritual, né? Na área das emoções, ainda muito mais. Porque nós somos assim, nós deixamos muito o nosso pensamento vagar. Nós muitas vezes assim estamos assistindo um filme e acabamos nos preocupando com outra coisa e o recado que o filme está trazendo às vezes a gente nem absorve, né? Aí alguém pergunta, você assistiu aquele filme? Ah, sim, mas às vezes aquele filme nem teve assim um eco dentro porque a gente não estava preparado. Então o nosso preparo para esse momento ele é essencial. Por isso a prece, por isso o Evangelho, para que nós possamos assim ir devagarinho e assim nos desprendendo daquilo que é a nossa vida no cotidiano, né? Para esse momento importante. É como se nós estivéssemos indo em direção ao Mestre. Então nós estamos indo em direção ao Mestre e ele vai nos falar ao coração. Para isso é necessário que eu esteja interessada nas palavras do Mestre. Eu tenho que assim elevar o meu sentimento e o meu pensamento para eu estar em sintonia com ele. Uma palestra também é um tratamento espiritual. Porque no momento que nós vamos ouvindo falar sobre as coisas de Jesus, esse alimento vai trabalhando dentro de nós, né? As nossas emoções, as nossas lembranças, tudo aquilo que nós trazemos nesse espírito imortal que nós somos. Então, a palestra ela vai assim trabalhando dentro de nós aquilo que a gente ainda não compreende, ainda não consegue assimilar, né? E dentro de uma palestra, quando nós estamos prontos para ela, essa palestra ela vai ser assim, é como se um fixador, né? Quando a gente faz antes de fazer uma pintura, a gente põe alguma coisa na parede para que a pintura penetre, né? E ela fique firme, ela fique fixa. Então o preparo tem todo esse direcionamento. Vocês desculpem eu estar falando assim dessa maneira, é porque o preparo hoje é muito importante. Tudo bem? Então vamos começar o nosso diálogo sobre o nosso tema. Amai-vos uns aos outros, como eu, Jesus disse, eu sabia. É muito difícil a gente falar assim, como que eu vou amar as criaturas que estão ao meu redor, como Jesus? Jesus é um ser iluminado. Jesus é um ser assim, que tem todas as qualidades que o ser humano gostaria de ter. Como eu, tão pequenininho, poderia amar o meu irmão na mesma proporção que Jesus amou? Ele não tem, assim, nenhuma necessidade de aprendizado para o nosso convívio que nós estamos agora nessa atual encarnação. Ele não tem nenhuma dessas necessidades. E eu tenho tantas. Eu não tenho a capacidade. Mas ele fez o convite. Ele veio e falou, olha, vocês têm que se amar uns aos outros. Da mesma maneira que eu amo vocês, vocês têm que se amar uns aos outros. Era um conselho que Jesus disse. Na verdade, ele falou, esse é um mandamento. É um mandamento significa, é um conselho maior que eu poderia
pôr para vocês, que vocês se amem. Então nós vamos trabalhar a necessidade desse amor, a necessidade de eu realmente desenvolver esse amor. Todos nós temos uma caminhada na nossa evolução. Nós somos criados simples e ignorantes, mas nós temos muitos potenciais. Esses potenciais, eles têm que ser desenvolvidos. Só que nós podemos desenvolver os nossos potenciais intelectuais, aprendendo, e nós podemos e temos que desenvolver a nossa parte emocional, o amor. Jesus veio trazer isso, ele veio trazer o amor. Então, quando nós já estamos assim, desenvolvendo o nosso entendimento, quando nós estamos desenvolvendo a nossa inteligência, a maneira que nós temos que trabalhar, a maneira que nós temos que conviver com aqueles acontecimentos do dia a dia, isso tudo é parte intelectual. Mas Jesus, ele veio falar da parte emocional, do amor, daquele sentimento mais puro que o ser humano pode ter. Então ele falou assim: compreenda o seu irmão, entenda o seu irmão, seja com ele um sentimento que vai assim trazer com que ele possa devolver para você também sentimentos bons. Então, se eu trago para minha colega, né, uma frase bonita, eu desperto nela o desejo dela também de trazer uma frase bonita. Se eu dou para ela, né, um olhar amigo, ela assim se sente lá dentro do fundo a necessidade também de ser sincera comigo, de devolver para mim aquilo que eu estou dando. Então eu tenho que fornecer para as criaturas ao meu redor o desejo de que elas me amem. Eu tenho que dar para elas motivação para que elas me queiram bem. Nós temos assim dificuldade muitas vezes de compreender a atitude das pessoas. Isso é natural. Mas a partir do momento que nós começamos a entender que cada um faz aquilo que tem, que pensa dentro do seu desenvolvimento de espírito imortal que nós somos, quando nós compreendemos isso, nós mudamos o nosso conceito. Antes nós não sabíamos. Antes a gente achava que a pessoa era bruta, ela é mal educada. E hoje nós sabemos que aquela criatura está em sofrimento. Aquela criatura, ela não está bem. Muitas vezes ela me ofendeu, não porque ela não gosta de mim, mas porque dentro do seu eu, ela está em conflito. E eu devolvia. Hoje eu estou entendendo que eu não posso devolver. O meu amigo, a minha amiga, minha companheira, ela está em conflito e necessita de ajuda. Mas eu não posso ajudar. Eu sou, sim, ainda tão imperfeita, mas o meu silêncio, o meu respeito é uma grande ajuda. Porque eu vou dar para ela, como nós falamos, o direito dela ser o que ela é. Eu vou dar para ela o direito dela expressar aquilo que está dentro dela, sem crítica, sem ofensa, sem trazer para ela a raiva que aquilo me traria. Então essa compreensão é que vai fazendo eu desenvolver em mim o amor. Porque compreensão é amor, respeito é amor. Se eu conseguir dentro do meu convívio tratar as pessoas com respeito, sabendo que são criaturas também filhos de Deus, também vivenciando situações desconfortáveis, eu desenvolvendo esse respeito para aquela criatura, eu estou desenvolvendo laços de amizade e de carinho. Isso é amor. Então nós não somos ainda o Cristo, porque nós ainda temos muita dificuldade, mas nós podemos ser.
Nós vamos desenvolvendo pouco a pouco uma maneira mais amorosa de comportamento, uma maneira mais amorosa de entrosamento. A mãe, ela tem um filho, e aí a gente fala, ela tem que ensinar, mas ela também tem que aprender. Porque é aquela criança necessitada, com aquele olhar, pedindo ajuda, pedindo socorro, que vai desenvolver dentro dela a maternidade. Então o filho ensina a mãe, porque faz com que ela, dentro dela, busque a solução para aquele problema, naquele olhar que ele deu para ela. Então o filho ensina a mãe a ela desenvolver a maternidade. A mãe ensina o filho, porque ela quer passar o melhor que ela pode para ele. A mãe ensina o filho. O esposo ensina a mulher, muitas vezes demonstrando para ela que ele não está bem. Mas será que a mulher tem assim, olhos para ver? Ou ela só se preocupa em se irritar com aquelas colocações desagradáveis? Se ela olhar no olhar dele e verificar que dentro dele existe um conflito e que ela teria que tratá-lo com respeito, vai haver assim, da parte dele também, como a gente falou no começo, a necessidade dele ser sincero. Olha, eu não estou bem. Eu tive um problema na empresa, o meu chefe foi desagradável comigo, eu tive um problema no escritório, eu não consegui solucionar uma coisa que eu já estou tão habituado a fazer, mas eu não consegui. Então esse olhar para o olhar do outro é extremamente necessário. Então nós vamos desenvolvendo com as criaturas esse potencial que está dentro de nós e que nós não sabíamos que nós tínhamos. Porque Deus, quando nos fez, Ele nos fez com todos esses potenciais. Mas eu não sabia que eu tinha essa capacidade. A partir daí, eu começo a desenvolver pequenas capacidades, eu consigo compreender as criaturas. Né? No Livro dos Espíritos, tem uma frase que ele diz que os olhos expressam a alma. Então é nos olhos que eu tenho que olhar, porque ele é que vai me dizer o que está acontecendo com aquela criatura. Quando eu vou atender uma pessoa na minha porta, eu posso olhar nos olhos dela. Pode ser que ela seja um pedinte comercial, como a gente costuma falar, ela está pedindo só por pedir. Mas de repente o meu olhar, ao cruzar aquele olhar, eu posso fazer com que ela se arrependa de estar fazendo aquilo. Ela não vai me dizer nada, mas no fundo ela vai se arrepender. Ela vai dizer, puxa vida, eu não deveria pedir só por pedir. Porque no meu olhar eu vou levar para ela o meu amor. E ela vai se arrepender. Não preciso dizer nada. O meu olhar é que vai levar. A minha alma é que vai dizer. Mas eu posso pegar lá alguma coisa no meu armário, dar para ela. Mas o mais importante não é aquele alimento. Aquele alimento é importante, é necessário. Mas o mais importante é o meu alimento, que eu vou fornecer. Então, claro que nós vamos hoje sair daqui todo mundo santo, todo mundo tendo comportamentos. Não. Mas nós vamos entender que isso é necessário. E não é necessário só por causa das criaturas. É necessário porque eu quero ser feliz. Porque eu quero ser um anjo. Que eu quero desenvolver todos esses potenciais que Deus colocou em mim. E para eu desenvolver todos esses potenciais, eu tenho que exercitar. Então, hoje eu exercito isso com o meu filho. Amanhã eu estou sem paciência, não vou conseguir. Porque eu ainda sou muito imperfeito. Mas eu vou tentar. Só por hoje. Né? Como fala nos alcoólatras anônimos, né? Só por hoje. Hoje eu vou tentar. Aí vem uma criatura que eu tenho dificuldade de lidar,
que já me magoou muito, que já me machucou muito, e aí? E aí, José, o que eu faço? Eu não consigo olhar no rosto dela. Eu não consigo colocar o meu olhar no olhar dela para que haja essa troca de alimento. Eu não consigo. Como é que eu vou fazer? Aí vem a parte dos anjos de verdade. Eu vou pedir ajuda. Eu vou dizer para o meu anjo da guarda, cara, eu não vou conseguir. Eu não estou conseguindo, me ajuda. Porque eu preciso ser feliz. Eu preciso desenvolver dentro de mim esse potencial de perdão que eu ainda não tenho. Aí é quando eu vou me unir à espiritualidade superior. Aí vocês podem me dizer assim, mas é assim que a espiritualidade superior está à nossa disposição? Tá. Sabe por quê? Porque esse Jesus, esse mestre amado, que está no leme, ele falou assim, peça e obtereis. Foi ele que falou, sou eu. Ele disse, peça. Então todas as vezes que eu pedi, de coração, de desejo, de verdade, eles vão assim, como que me dá um banho. E eu vou conseguir falar só algumas coisas, algum oi. Tudo bem com você? Bom dia. Hoje eu só consegui isso. Amanhã pode ser que eu consiga um bom dia, tudo bem. Depois de amanhã, como vai a tua esposa? É um trabalho que nós vamos fazendo dentro de nós. É um trabalho que vai acontecendo dentro de nós. Aí vocês podem até dizer assim, puxa, então a minha vida vai ser uma maravilha, a vida do meu irmão vai ser uma maravilha, porque nós vamos fazer tudo isso, não é? Foi o que Jesus pediu para nós, que nós amássemos uns aos outros. A partir de amanhã vai ser segunda-feira maravilhosa, a minha vida vai ser outra. Não, ainda não. Mas eu estou a caminho. Eu vou conseguir, porque eu sou um espírito ainda muito imperfeito. As situações desagradáveis e difíceis e polêmicas, elas vão acontecer. Mas eu já estou aqui ganhando forças. Eu já estou me alimentando. E esse alimento vai dando para mim, como a gente fala, substância, para que no momento que eu precisar me encontrar com aquela pessoa que no passado me feriu muito e que o nosso encontro é meio que trágico, eu vou estar um pouco melhor. As reencarnações acontecem para isso. Eu não reencarnei para tirar férias do mundo espiritual, muito pelo contrário. No mundo espiritual é que a gente tira férias. É lá que a gente analisa tudo que a gente fez durante a nossa vida, todos os pontos positivos e principalmente os negativos. Porque com os negativos eu tenho dor, eu tenho sofrimento, e lá eu vou analisar. Mas quando eu reencarno, eu trago tudo aquilo que eu tenho, todos os meus espinhos e todas as minhas luzes. Eu trago os meus inimigos e os meus amores. Mas é necessário que eu, na hora desse enfrentamento, eu esteja fortalecida. A doutrina dos espíritos, ela está aqui para isso, para mostrar para cada um de nós que somos espíritos imperfeitos ainda. Somos espíritos ainda desconhecedores das leis ainda. Mas eu vou conhecê-las, eu vou entendê-las e principalmente eu vou exercitá-las para que eu desenvolva em mim aquele cabedal que eu preciso ter de um espírito angélico. Mas para isso existe a necessidade desse dia a dia,
existe a necessidade desse enfrentamento. Então, o esposo precisa da esposa, a esposa precisa daquele homem assim, turbulento, porque ela vai verificar se ela já tem condições de acalmar a fera. O marido vai precisar daquela mulher implicante, porque ele precisa se organizar, ele precisa ter horário para as coisas, ele precisa dobrar a toalha ou colocar no sol. E aquela mulher intrigante, ela precisa existir, ele precisa disso. Ele precisa aprender a ter tolerância com os filhos. Para isso ele precisa de um filho que tira ele do sério a hora que ele está querendo ver o futebol, a hora que ele está querendo. Ele precisa daquela criança cruzando a sala, para que ele desenvolva. Eu tenho que ter paciência, é só uma criança. É só o meu vizinho que está ouvindo música muito alto, umas músicas assim que falam palavras muito desagradáveis. Ele é só um ser humano também necessitado. Nós precisamos uns dos outros para que nós possamos desenvolver os nossos potenciais. Como que eu ia passar a admirar aquele vizinho chato se ele não fosse chato, para eu ver que eu não gosto daquele tipo de coisa, mas que para eu saber que eu tenho que tolerar. Ele está no momento dele, ele quer que eu ouça a música dele porque ele gosta muito daquela música. Ele acha que aquela música é excitante e que eu preciso daquela excitação também. Ele não compreende que eu já não preciso mais. Mas dentro da cabecinha dele, ele acha que eu preciso. Aquele rapaz que passa no carro, que às vezes até balança o nosso carro também, né? Aquela música alta. Aquela pessoa que cruza na nossa frente no semáforo, o semáforo nem abriu e ele já está cruzando e eu ia, mas não vou. Ele deve estar com pressa. Qual o problema dele? Não sei. Não cabe a mim me envolver em sentimentos que não são meus. Mas cabe a mim dizer, cara, vai em paz. Vai. Deixa eu aqui. Deixa eu ficar de boa. Mas para que eu desenvolva isso dentro de mim, a paciência, eu preciso do enfrentamento de alguém que tira a minha paciência. Como que eu vou desenvolver a paciência assim, tá tudo em paz? Vocês já imaginaram quando a gente morre, quando a gente diz que é bonzinho, a gente fica lá só ouvindo harpa, né? Não é bem assim. É nesse enfrentamento aqui, no dia a dia, que nós vamos desenvolvendo os nossos potenciais. Mas existe a necessidade desse desenvolvimento. Por isso que a doutrina espírita ela é tão maravilhosa para nós. Porque ela traz para nós as nossas necessidades mais íntimas. Eu tenho necessidade de desenvolver e de aplicar. Às vezes a gente comenta, né, dentro do livro dos Espíritos mesmo, conversando sobre ele, que a gente poderia aprender no mundo dos Espíritos. Quando nós desencarnamos, não temos mais as pressões da carne, né, do físico, estamos no mundo dos Espíritos, lá nós aprendemos. E aí muitas pessoas perguntam, né, a gente dá aula, a gente conversa sobre isso, e as pessoas perguntam, mas a gente não aprende lá? Aprende. A gente faz promessa. A gente aprende a parte intelectual. Não, dessa vez, quando eu reencarnar e pegar aquela pestinha na minha mão, eu vou ter a maior paciência com ele. Mas é só estando aqui e sabendo o que eu tenho que fazer, porque existe um projeto de reencarnação dentro de mim, aí eu vou fazer esse enfrentamento juntamente com esse projeto e com as leis de Deus, porque Jesus disse, amai-vos uns aos outros, e esse é o momento de eu falar assim, olha Jesus, eu estou brincando,
Mas existe a necessidade de eu tentar. Então, a partir de segunda-feira, nós não seremos todos anjos, mas nós estaremos a caminho da angelitude. Nós estaremos caminho. Quando nós voltarmos para o mundo dos espíritos e nós estivermos lá assim, fazendo as contas daquilo que nós vivenciamos aqui como encarnados, a gente vai dizer assim: eu tentei, mas essa tentativa tem que realmente fazer parte de mim, porque lá, como dizem no juízo final, é eu e eu. Eu não vou dizer para o meu marido, que me ama, que me adora, que eu fiz a minha parte. Não vai adiantar. A minha mãe, ela também me ama muito. A minha filha, minha neta, me adora. Mas não vai adiantar. É eu e Deus. Então nós temos que nos preocupar com isso. Nós temos que realmente desenvolver em nós o amor ao próximo. Então, quando os livros, né, o Evangelho, quando a gente lê uma frase a respeito de que nós temos que amar o nosso próximo, a gente vai se lembrar de hoje. Eu preciso amar o meu próximo. Eu preciso desenvolver dentro de mim amor pelo meu próximo. E não é por acaso. E não é simplesmente para poder aparecer na mídia. Eu preciso desenvolver esse amor, porque é esse desenvolvimento que vai, assim, fortalecer tudo aquilo que eu sou, como um espírito imortal. Por isso o enfrentamento é tão importante. Por isso eu preciso compreender, eu preciso ter paciência com aquelas criaturas que são difíceis, não só para mim, mas que são difíceis. Aí eu vou criticar uma criatura porque ela está roubando. É natural. Eu vejo uma criatura cometendo um roubo, ainda mais que esse roubo está sendo feito por pessoas que, para mim, são inocentes. Aí eu vejo aquilo e fico com uma raiva. Puxa vida, por que ele tem que fazer isso? E aí eu vou voltar e vou dizer: eu preciso amar aquela criatura. Mas eu vou conseguir amar aquela criatura que está cometendo um delito tão grande, e principalmente em pessoas que aparentemente são tão inocentes? Então eu vou voltar e vou pensar: o que interfere na minha vida aquilo que está acontecendo? O que interfere? Por que aquilo interfere? Porque ainda existe injustiça. Existe injustiça? Ou injustiçados? Quando eu vou conhecendo as leis de Deus, quando eu vou me apercebendo das suas leis, compreendendo as suas leis, eu vou verificando que não existe injustiça. Que o que acontece está fora do meu conhecimento. Quando Kardec começou a trazer a doutrina dos espíritos e falava sobre a comunicação dos espíritos, houve muita polêmica, que ninguém acreditava. As mesas girantes, aquilo era tudo como se fosse fake news, né? Não existia verdade naquilo. E Kardec, ele foi trabalhando, ele foi verificando, ele foi estudando, ele foi entendendo, até que aquilo se tornou claro. Então essa injustiça que para mim está acontecendo, ela não é uma injustiça. Ela está fora do meu conhecimento. Ela está fora daquilo que eu consigo compreender. Então eu vou aceitar e deixar para lá? Não, porque não é, a Judite falou que não tem injustiça, então deixa para lá. É assim que a gente tem que pensar? Não. Aquilo que está acontecendo está fora das leis de Deus. Mas aquela criatura também é filho de Deus. Ele está agindo de maneira incorreta com as leis de Deus. Cabe a mim pedir a Deus
que faça com que ele se modifique. É injustiça? Não. Ainda é uma criatura imatura. Porque todos nós aqui reunidos não cometemos mais isso. Nós temos a ciência, nós temos o entendimento que se eu roubar do meu irmão, eu estou cometendo um erro, que eu não deveria fazer isso. Aquela criatura que está fazendo, ela não sabe ainda. Ela vai arcar com as consequências daquilo que ela está fazendo. Muitas vezes aqui mesmo, nessa vida encarnada. Muitas vezes ela se safa dessa, e a gente fica até inconformado, né? Mas ela vai se encontrar com quem? Com quem que ela vai se encontrar depois? Com a consciência dela, né? Com ela mesma. E aí ela vai se modificar. Por enquanto, ainda existe isso. Mas vai deixar de existir. E eu ainda não consigo fazer com que todas as criaturas ao meu redor se modifiquem. Mas eu posso oferecer o meu olhar. Se eu puder. Quando eu não posso oferecer o meu olhar, porque aquela criatura que roubou, que fez um delito muito grave, está longe dos meus olhos, ela não está longe do meu coração. Eu posso vibrar por ela. Esse é o trabalho dos anjos. Os anjos, eles não interferem na nossa vida. Eles nos motivam para que nós não façamos os erros, para que nós não cometemos injustiças, para que nós não nos afastemos das leis de Deus. O trabalho dos anjos é simples assim. Eles nos motivam. E nós podemos fazer isso também. Eu não posso modificar a arrogância de uma criatura lá no banco. Eu estou lá na fila do banco e eu vejo o rapaz ser desagradável com o trabalhador lá do banco, o funcionário do banco. Eu posso modificar, eu posso ir lá e bater nele, chamar a atenção dele, mandar prender? Não, eu não posso. Mas eu posso proporcionar minha paz para que ele reflita no que ele está fazendo. Eu não preciso fazer grandes coisas. Eu não preciso me manifestar de maneira ostensiva. Eu posso vibrar por ele. Os meus olhos podem não alcançar, mas o meu coração, que vai sair através dos meus olhos, vai alcançá-lo. Então nós podemos amarmos uns aos outros. Vai depender da nossa decisão. Vai depender da nossa atitude a cada momento, a cada instante. Eu não concordo com muita coisa que acontece, mas eu não tenho o entendimento ainda completo do porquê aquilo ainda está acontecendo. Às vezes uma pessoa é agressiva com a outra, mas dentro dela existe um vulcão de revolta e de tristeza. A gente vê muito nas palestras, nas conversas, na doutrina espírita, a respeito de uma criança que foi abandonada, que não teve motivação para se instruir numa escola, e aí cresce um adulto desequilibrado, necessitado de muita coisa. E aí a gente vê essa criatura agindo de maneira incorreta. Eu só vejo aquilo que está acontecendo. Eu não conheço a história daquela criatura. Eu não sei quantos espinhos ela carrega. Eu não sei de que maneira está o seu coração. E eu não tenho direito de julgar. Eu não tenho direito de julgar. Porque ninguém faz o mal porque gosta. Porque nós somos luz. Nós somos filho de Deus. Todos nós somos. Se você está agindo de maneira incorreta, você precisa de ajuda.
muito mais do que da minha crítica, muito mais do que do meu sentimento de revolta, porque você já está cheio dele. O meu só vai te prejudicar. Então, cada um de nós aqui podendo ser luz, cada um de nós aqui pode levar lá fora a luz. Nós nos reunimos aqui à toa. Nós viemos aqui, saímos da nossa casa, escovamos os dentes, lavamos o rosto, colocamos uma roupinha. Eu vou lá. Estão me chamando porque eu sou luz e eu posso. Vocês já viram no estádio quando as pessoas ligam o celular, né? Aí está meio escuro, todo mundo com a sua luz? Nós somos assim. Nós somos luz lá fora, lá nas trevas. Nós somos luz. E nós viemos aqui porque cada um de vocês foi trazido aqui hoje. O seu anjo da guarda falou, vai, você tem que ir. Vai porque você vai aprender a ser luz para o mundo. Então cada um de nós pode acender a sua luz. Segunda-feira, amanhã, hoje, daqui a pouco. Pode acender a sua luz e sair iluminando. Ah, mas ela ainda é tão pequenininha, eu tenho tantos conflitos ainda. Não tem problema. Conflitos temos todos nós. Nós somos espíritos ainda caminhando para a perfeição. Mas nós já conhecemos, é como a igreja evangélica sempre fala, você conhece Jesus? Depois que você conhecer Jesus, tudo vai mudar na sua vida. E nós conhecemos Jesus. E um dos mandamentos, um dos mais importantes mandamentos de Jesus, está nessa frase. Eu vos digo o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Porque Jesus já tinha desenvolvido todos os seus potenciais. Ele já tinha acabado com todas as seus vícios. Jesus, ele é um espírito que se desenvolveu em um outro planeta que a gente nem sabe onde foi, onde é. Isso também não importa. Isso são coisas que a doutrina acaba trazendo e a gente acaba compreendendo. É exercício diário, né, Judite? Porque, né, quando a gente vai ler, nem você falou, a gente pensar no amor, a gente pensa no motoboy no trânsito, o caminhoneiro na luta, aquelas coisas que, né, aqueles conflitos que a gente tem. Então, é exercício diário, Leão. Ainda bem que existe, né, essas coisas para a gente aprender, né? Ontem mesmo o motoqueiro me xingando no trânsito, falei, o que será que eu fiz? Eu tinha esquecido de dar seta. Claro que é, né? Eu poderia ter causado um acidente. Mas os palavrões que ele me falou, em outros tempos, meus palavrões teriam sido bem piores que os dele para ele. Eu para ele assim, eu disse, eu mudei. Pelo menos vou ficar quieta. Você vê como que ela falou? Eu esqueci de dar seta, que é uma coisa natural. Né? Né? Mas eu poderia ter causado um acidente. Porque se ele está vindo nessa direção e você não dá seta, você bate, ele pode morrer. Então ele tinha as justificativas dele para ter se exaltado. Claro que não precisava falar tanto palavrão, ela teria falado demais na época dela. Mas ele não precisava ter. Mas é esse enfrentamento nosso, a compreensão dela já está avançada, porque ele tinha razão. Não razão de ter ficado tão nervoso, mas ele tinha razão. Mas dentro dele ele ainda não aprendeu que esses palavrões atraem espíritos desequilibrados. A gente tem que lembrar sempre. É uma coisa que eu gostaria que vocês saíssem daqui pensando. As pessoas não são maus. Elas são desequilibradas. Fala, meu querido. Eu tenho uma questão. Sim. Na verdade, não é uma questão, é uma afirmação, uma comparação de São Paulo. Quando a senhora falou do pensamento e tal, do hábito, né, que a gente troca, eu entendo que é uma adaptação, e aí você me corrige se eu estiver errado,
É uma adaptação que a gente faz, por exemplo, é como criar um hábito de acordar às 5 todo dia, preparar o café, depois cuidar da casa e tudo mais. E a gente cria esse hábito. O nosso pensamento é a mesma coisa. Quando a gente passa a entender a conduta do próximo, a gente torna isso um hábito. Isso, muito bom. Isso mesmo. Quando a gente, como você mesmo disse, quando a gente passa a pensar, eu tenho certeza que da próxima vez que ela fechar o motoboy, ela vai dizer assim, cara, me perdoa. Ela já não vai dizer, mas que cara chato. Ela vai dizer. Por quê? Porque o pensamento dela está diferente e isso se torna um hábito. E eu vou ter esse comportamento. Isso chama evolução. Isso chama desenvolver o amor. Por quê? Eu vou fazendo hoje, amanhã, como eu falei logo no começo, eu dou uma escorregada, mas eu sei que eu não deveria escorregar. E eu vou ter novas oportunidades. O meu chefe vai me xingar de novo. O cara vai me cruzar no trânsito outra vez. E eu vou, dessa vez, eu vou conseguir. Eu vou dizer para ele, cara, vai em paz. Mas eu preciso desses enfrentamentos. E isso vai... Como que é o seu nome? Meu nome é Luiz Benedetti. Luiz, isso vai, assim, modificar a sua vida. Porque a partir daí, você vai tomar uma atitude com um, com outro. Quando você reparar, você já não joga o papel fora do carro. Sabe como a gente fazia antes? Não estou querendo. Você não vai querer. Cara, não posso fazer isso. Eu não vou sujar a via pública. Eu não posso fazer. Aí veio um dia que meu filhinho lá, meu netinho, jogou. Eu, cara, não faz isso. Mas isso vai acontecer. E a gente desenvolve a humildade, que eu acho que é um valor que Jesus Cristo quis nos passar. Mas o que eu queria deixar, Luiz, bastante forte em você hoje, e a hora que você sair daqui, você vai dizer, ame o seu irmão. Desenvolva por ele o amor que você... Por exemplo, meu filho é um amor de pessoa, né? E eu estou sempre tentando ser bastante tolerante. Mas quando eu tenho alguma dificuldade com ele, mas aí eu peço ajuda para o meu anjo da guarda, um monte, né? Aí eu vou lá falar com ele e falo, bebê, você não devia ter feito assim. Mãe, de novo, filho, eu vou começando a desenvolver, sabe, eu ia falar um monte de palavrão, mas eu pedi ajuda, e aí eu fui lá, eu só falei, não vai fazer isso. E isso passa a fazer parte de mim. Daqui a pouco, Luiz, os caras vão olhar para você e falar, Luiz, poxa, você mudou tanto, você é o cara. Você vai dizer, eu não sou ainda, mas eu chego lá. Porque o propósito é esse. Nós somos espíritos imortais, mas somos, assim, estamos a caminho da angelitude. Nós seremos anjos. Agora a gente vai ser um anjinho meia boca. Mas nós seremos anjos poderosos, que vamos ajudar, assim, o presidente da República, dar boas ideias para ele. Nós vamos falar com os deputados para defender aquela lei justa. Mas para isso eu preciso ser um anjo cheio de potencial. E eu vou pegando esses potenciais, eu vou aprendendo a tolerar o meu filho, o meu esposo, a minha neta chata. Eu vou começando. Não, chata. Eu vou começando a desenvolver esses potenciais dentro de mim e vai chegar uma certa época, cara, eu vou ganhar o prêmio Nobel, eu vou ser um anjo. E vou poder ter, assim, indicação para ser, você vai ser, dessa vez, você vai ser o anjo do presidente da República. Tudo bem para você? Claro, o poder. Esse é o poder que nós temos que buscar. O poder de ser realmente amoroso, de perdoar, de desculpar, de entender, de compreender, mas por isso eu preciso desenvolver esses enfrentamentos. Então, amar uns aos outros não é fácil, mas necessário, é importante que isso aconteça.
Então que cada um de nós tenha sempre em mente: eu vou ser anjo um dia. Para isso eu preciso começar, a partir de agora, a olhar o meu irmão nos olhos, buscar dentro dele o que está acontecendo com você. Eu posso fazer isso. Eu posso enviar uma energia boa para aquele cara que cometeu um crime. Eu ainda não posso controlá-lo, mas eu posso fazer parte da mão que vai levar a bênção para ele. Então, quando a gente diz assim, eu não faço parte, eu faço parte. Eu faço parte de tudo. Na faca que entrou lá no bucho, lá do cara que morreu, eu tenho participação. Mas eu não quero ter participação mais nisso. A minha participação agora é diferente. Eu quero ter a participação da paz. Então, quando o meu sentimento for ruim, vocês se recordam, eu estou participando da guerra que está acontecendo lá no outro país. Por quê? Porque a minha vibração fortalece o mal. Mas a minha vibração, ela pode fortalecer o bem. Então depende de cada um de nós. Então nós vamos desenvolvendo os nossos potenciais, dia a dia, no enfrentamento, em tudo aquilo que nós vamos fazendo, mas com a nossa decisão, né, Luiz? Com a nossa decisão. Eu quero ser uma pessoa diferente a partir de hoje, a partir de agora. Eu conheci Jesus. E quando ele falou assim para mim, o meu mandamento eu vos dou. Está lá em João 15:12. O meu mandamento eu vos dou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E eu obedeço. Pode falar, meu Posso colocar uma breve colocação, uma situação? Isso é breve. Várias coisas que quando você fala veio na minha mente. E uma delas é uma situação que eu coloquei, né, no grupo nosso de trabalho. Eu vi uma pessoa necessitada do nosso grupo que faz a limpeza do local. E pedi ajuda por ela, não que ela tenha me pedido porque está precisando, mas porque eu identifiquei que ela pudesse estar precisando. E pedi ajuda de fraldas, a netinha tinha acabado de nascer, e de leite em pó. E aí, tudo bem, aquelas que são mais sensíveis, né, se prontificaram prontamente, e outras pessoas depois vieram falar comigo, falaram assim, você está pedindo as coisas para ela, mas ela compra coisa do catálogo. Ela compra de Marmitex todos os dias. Aí eu falei, gente, mas se a situação está difícil para a gente, eu entendi que está difícil para ela também. Eu acho que todo mundo podia fazer um movimento pequeno e vai ser grandioso para ela. Então, assim, esse olhar, assim, eu fiquei entre elas, sabe? Será que realmente ela está precisando? A colocação delas, tudo bem, está um pouco coerente, mas aí aquela situação me provocou um pouco, sabe? Como que porque daí para justificar, eu falei assim, vamos fazer a nossa parte, cabe a ela, porque ela, realmente para ela, se vai ser importante mesmo essa ajuda ou não, mas que a gente possa olhar dessa forma, né? Isso. E uma coisa bastante importante, como é o seu nome? Maria Alice. Maria Alice, uma coisa que é bastante importante, que a gente já falou, mas é bom a gente frisar novamente, o arrependimento. Porque é assim, hoje você fez isso para ela. Ela pode estar comendo de Marmitex, sendo que ela poderia preparar em casa. Ela está comprando de catálogo, sendo que ela poderia comprar na loja, talvez fosse mais barato. Ela poderia. Mas o momento dela, ela está querendo comprar de catálogo. Mas quando ela cair em si, ela encontrando com ela mesma, ela vai dizer, nossa, pessoas me ajudaram e eu dizei não. Ela só vai se arrepender mesmo se houver essa reflexão. Se você não tivesse feito nada, a vida dela continuaria assim. Você foi o anjo.
porque você colocou as coisas do seu jeito, porque você recebeu essa percepção, provavelmente tenha sido um anjo da guarda que tenha dito para você, e ela, lá na frente, talvez nem nessa encarnação, talvez desencarnada, ela vai olhar e vai dizer, caramba, eu pisei na bola. Só esse arrependimento lá do fundo da nossa alma, eu com eu mesmo e com as leis de Deus, é que vai acontecer a mudança. Então, eu estava lendo um livro de André Luiz, que ele fala sobre 2 personagens que voltaram para o mundo espiritual. Uma criatura que provocou a morte de um rapaz, ele se suicidou, ela provocou a morte dele com as atitudes dela. E um rapaz que matou uma família inteira por uma convicção religiosa que ele tinha, a noite de São Bartolomeu. Como que os dois estavam no mundo dos espíritos? Esse que matou uma família inteira, ele chegou lá e foi abraçado por essa mesma família. Ele não sabia que família era a família dele, espiritual. E quando a mãe abraçou ele, ele falou, o que foi que eu fiz? Nunca mais eu vou ferir um animal que seja. Essa aqui, que provocou, ela não estava arrependida. Fiz e faço de novo. Porque o meu propósito era o ódio ou era a vingança? Qual dos dois reencarnaram de maneira diferente? Essa ainda com muita revolta no coração. Esse foi abraçado pela mãe e reencarnou super amoroso. Deu para entender? O arrependimento é o ensinamento maior que o ser humano pode ter. E ela só vai se arrepender das coisas erradas que ela fez. Como eu falei para você, daquele rapaz que foi pedir comercialmente. Ele vai se arrepender. Porque eu dei com amor. E ele, como você fez. Então o teu trabalho foi muito mais profundo do que você possa imaginar. Porque você causou nela a necessidade de mudança. Mas uma mudança interior, íntima. Não uma mudança superficial. E mudança nas pessoas que criticaram também. Ao lado. É que não dá pra gente chegar e falar para as pessoas, mas você vai dormir com sua consciência tranquila. Você vai ficar feliz porque você plantou o bem. É isso. O amor é isso. É você plantar o bem para aquela criatura desenvolver o bem dentro dela. Só fazer o bem aparente é bom, mas o importante é a gente fazer o bem lá dentro. E você salvou uma alma, porque ela vai ser. Deu para entender? Então é isso. Que nós possamos nos amar, que nós possamos desenvolver os nossos potenciais, que nós sejamos luz nas trevas, e que quando nós não estivermos nas trevas, estivermos junto dos nossos amores, aquelas criaturas que nos compreendem, que nos respeitam, que sejamos felizes. Essa é a nossa busca. O mundo de regeneração é composto de pessoas que são mais felizes. E eu quero ir lá para o mundo daqueles felizes, todos felizes, quero ir para lá. Mas eu tenho que trabalhar, desenvolver os meus potenciais e amar. Eu já estou amando todos vocês. Para mim tá bom. Certo? Eu gostaria muito de agradecer a cada um de vocês, a cada coraçãozinho que pulsou quando eu estava aqui falando. Porque cada um de vocês me endereçaram energias boas que eu vou carregar para o resto da minha vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E que vocês possam levar todos esses ensinamentos para as suas vidas, para os seus lares, para os seus amores. E que nós todos estejamos sempre juntos, como o Mestre disse, que todos vamos encontrar como irmãos que somos. E que nessa caminhada possamos estar de mão dadas em direção a Deus, nosso Pai, a quem nós agradecemos a oportunidade da vida, a quem nós agradecemos a presença do Mestre Jesus.
a essa casa que nos ofereceu a essa oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o seu reino, e que seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. O nosso cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixais cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja.